Mudando de assunto agora, tem uma pergunta. Você recebe pelos serviços ambientais que você presta na Fazenda? É justamente sobre esse assunto que a gente fala agora ao vivo com Breno Maquete, que é advogado e especialista em agronegócio do Passos Estica Advogados Associados. Breno, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Muito obrigado aí pelo convite e a toda a sua audiência. Nós que agradecemos. Agora, Breno, vamos direto ao ponto? Quais dicas aí que você poderia dar para os produtores que querem começar a receber pelo chamado PSA, né? O pagamento aí por serviços ambientais. Isso, o PSA, o Pagamento por Serviços Ambientais, ele vem aí no arcabouço da Lei 14.119 de 2021, que é uma postura do Brasil entender que nós temos também que premiar aquele protetor, né, quem protege o meio ambiente. Então, para que você possa receber por esse pagamento por serviço ambiental, que pode ser uma contrapartida financeira ou não, né, é importante que a área ela deve ser coberta com vegetação nativa ou áreas sujeitas de restauração, recuperação da cobertura vegetal ou plantio agroflorestal. Uhum. Além disso, são áreas prioritárias para proteção e conservação da biodiversidade. Principalmente são aquelas questões relativas à titulação de terras e também à regularidade perante o cadastro ambiental rural. Né? Não pode ter qualquer tipo de embargo por órgãos do Sistema Nacional de Proteção do Meio Ambiente, né? Ou qualquer termo de ajustamento de conduta, ou seja, é preciso uma regularidade ambiental, né? Além disso, a partir do momento que você cria esse compromisso de proteção daquela determinada área, esse compromisso fica diretamente ligado ao imóvel. Eventualmente, se o produtor rural for fazer a transferência desse imóvel através de uma compra e venda, aquele que adquire tem que manter os mesmos termos daquele acordo, daquele compromisso firmado, Uhum. né? Então, são esses os principais pontos de atenção. É preciso também se dizer que é uma legislação nova e, como toda nova legislação, ela ainda carece de uma maior regulamentação, né, pelos órgãos competentes. Esse, inclusive, é um dos desafios para esse novo regramento. Legal, Bruno, entendido. Agora, às vezes, né, quando a gente está lidando com essas questões burocráticas, existem obstáculos no caminho que acabam desanimando até, né, algumas pessoas, o produtor rural. E eu queria que você comentasse também quais que são as dificuldades que os produtores podem encontrar nesse caminho. Uma, claro, né, é a questão da novidade que você comentou, da regulamentação e tal, mas com o que ele pode se deparar mais aí? Exatamente, Sara. Esse é um ponto muito importante, um ponto a ser chamado a atenção, dada o caráter de inovação e do atendimento dessa nova legislação, muitas das vezes o produtor ele pode se deparar, e nós aqui como advogados especialistas, num vazio normativo. Né? Quais são as referências que eu vou ter, a documentação que eu vou ter, qual tipo de padrão, seja nacional ou internacional, para fazer o inventário ambiental, para eu apresentar quais bens podem ser objeto, e mais do que isso, um desafio é a precificação, ou seja, qual é a contrapartida que eu vou receber por essa proteção, né? Então, atualmente, são esses os desafios que nós estamos encontrando. Mas o cenário, assim, até olhando para fora, para o apetite internacional, para aquisição desses pagamentos por serviços ambientais ou mercado de carbono, mostra que aquele produtor que se organizar, fizer um inventário ambiental, tiver a documentação, ou seja, levantar quais são os bens que ele tem ali naquela propriedade, ele sai na frente. Por quê? Porque, assim, depois que acontecer a regulamentação, o apetite internacional e interno para aquisição desses tipos de produto, ele vai crescer absurdamente. Uhum. Eu ia perguntar, você acredita que o PSA é então um caminho para potencializar a preservação nas propriedades e, além disso, né, a rentabilidade também do produtor aumentar? Sem dúvida, trazer o mercado para a proteção ambiental. Sempre houve essa dualidade, né? Esse embate mais ideológico entre, olha, se eu tenho uma produção mais agressiva, eu não protejo o meio ambiente.
Agora, a questão é outra. Eu saio de uma posição mais repressiva de proteção ambiental, ou seja, eu vou punir quem não protege, para um outro lado. O mercado vai premiar aquele que protege, ele vai dar a contrapartida. Isso vem no arcabouço normativo. Eu tenho pagamento por serviço ambiental, eu tenho a regulamentação do mercado de carbono, eu tenho a CPR Verde, né, que é um outro instrumento também recente, que, digamos assim, ele se acopla ao PSA como um instrumento de materialização deste pagamento, né? Então, assim, é uma forma de aumentar a rentabilidade. Aquilo que era visto como um obstáculo, olha, eu tenho que reservar uma parte da minha propriedade, eu tenho que limitar uma parte da minha produção para proteção ambiental, agora o produtor ele passa a rentabilizar aquilo que muitas das vezes podia ser visto como um obstáculo ao progresso ou à extensão da produtividade da área. É verdade. Agora, Breno, para o pequeno produtor pode ser mais complexo aí conseguir os pagamentos por serviços ambientais, né? O que ele pode fazer, a quem que ele pode recorrer para conseguir fazer isso? Olha, exatamente. O pequeno produtor, apesar de ele também ser um dos focos dessa legislação, de entender essa questão do pequeno produtor e da importância dele para ser inserido neste âmbito de proteção ambiental, não é inegável que os custos para captação dessa documentação, desse inventário, são altos. A medida é fazer a orientação, por assim dizer, se envolver em modelos associativos, ou, olha, procure o seu vizinho, fazer uma extensão de áreas para que isso seja viável até economicamente. Legal. Breno Macchetti, advogado especialista em agronegócio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pelos esclarecimentos também que são muito importantes aí para os produtores. Obrigada, viu? Obrigado, Sara.